Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de junho e julho. Acabei acumulando os dois meses para a gente conversar um pouquinho sobre essas leituras. E se você já gostou desse assunto, deixe seu like. Se está visitando o canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve aí também e vamos falar de livro. Então eu vim compartilhar com vocês aí como foram as minhas leituras nos últimos 2 meses, junho e julho. O mês de junho eu não consegui ler muito, eu consegui ler 3 livros no mês de junho. Foi um mês mais complicado para mim, enfim, os afazeres do dia a dia, né, a vida, as desculpas, né. Mas foi realmente um mês atípico para mim, eu li bem menos. Mas agora no mês de julho acabei conseguindo coordenar de novo o meu ritmo de leitura e consegui ler 6 livros. Então, começando pelo começo, o primeiro livro que eu li no mês de junho foi Dora Doralina, da Raquel de Queiroz. Um livro lindo. Era um dos poucos livros da Raquel que eu ainda não tinha lido. Eu já li quase todos os livros mais famosos, né, os romances da Raquel. Eu li Memorial de Maria Moura, o 15, As Três Irmãs, não lembro agora se tem mais algum. E Dora Doralina estava na minha listinha, eu consegui ler esse livro nesse mês. Livro lindo, um livro das suas 428 páginas. Eu tenho esse livro já faz bastante tempo, né? Enfim, acabei conseguindo ler esse mês de junho. Mas um livro assim que não vou falar para você que me surpreendeu, porque era óbvio que livros da Raquel de Queiroz são maravilhosos, então só reforça essa minha experiência de leitura com os livros dessa autora. Conta a história da Dora, que é praticamente um romance de formação, que conta a história da Dora, que cresceu numa fazenda criada pela mãe. A mãe era uma mulher muito... como que eu posso falar? Uma pessoa muito dura, uma pessoa muito enérgica, que não dava tanto amor para a filha, cuidava bem da filha e tudo, mas ela era muito seca. Tanto que a Dora, ela não chama a mãe dela de mãe na história, ela chama ela de senhora. Senhora era a dona dessa fazenda que elas moravam e todo mundo conhecia a mãe dela como senhora. Inclusive, a Dora chama a mãe de senhora também. Então você já vê que, pela forma de tratamento, você já vê que existe ali não existe uma proximidade entre mãe e filha. E a Dora passa por algumas situações na vida dela, ela acaba se casando, acaba enviuvando e acontece uma coisa meio complicada ali em família que faz com que a Dora acabe tentando ir embora ali da fazenda e viver uma vida diferente. Então ela vai conhecer uma vida diferente, ambientado também no Nordeste do Brasil. E ela vai conhecer uma vida diferente, ela vai conhecer pessoas diferentes, ela vai trabalhar em uma coisa que ela nem imaginava que ela pudesse trabalhar no futuro. E vai conhecer o amor da vida dela, a pessoa com que ela vai passar momentos bons e momentos ruins. E tudo isso leva a vida da Dora para um caminho aí que talvez ela não imaginava que ela fosse seguir, mas que tudo acaba fortalecendo, tornando a Dora uma mulher cada vez mais segura de si e forte. Então, livro lindo, maravilhoso, eu gostei demais. Raquel de Queiroz, sem dúvida, é uma das escritoras nacionais que eu aplaudo de pé. Segundo livro que eu li no mês de junho foi O Holocausto Brasileiro, da escritora Daniela Arbex. Vou deixar aqui a imagem do livro, porque eu li pelo Kindle e fazia tempo que eu queria ler esse livro dela. Já tinha ouvido falar muito bem e ele foi além das minhas expectativas. É um livro não ficção que fala sobre a barbárie que aconteceu num hospital psiquiátrico chamado Colônia, que fica em Barbacena, Minas Gerais, que ficava em Barbacena, né? Ele já está desativado hoje, se não me engano, ele virou até um museu. Mas ela conta que quando ela descobriu sobre esse hospital Colônia, ela foi investigar, foi pesquisar, foi até lá para saber direitinho toda a história. Então ela chegou a entrevistar pessoas que sobreviveram a todo o horror que aconteceu naquele hospital.
É um livro assim muito impactante, muito forte. O próprio nome diz, né, Holocausto Brasileiro, né? Quem já leu o livro sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, vai identificar muitas situações semelhantes ali. Infelizmente, durou anos e anos a situação que acontecia ali no Hospital Colônia. Pessoas eram enviadas para esse hospício, né, como era vulgarmente chamado, né, para esse Hospital Colônia. Ele tinha uma capacidade X para abrigar pessoas, só que chegou um momento ali que ele estava extrapolando de uma forma surreal a quantidade de pessoas. Já não havia camas para os pacientes, não haviam profissionais adequados para aqueles pacientes, e muitos dos que estavam sendo internados ali nem sequer tinham problemas psiquiátricos de fato. Olha só, o horror já começa por aí. Então, ali há relatos de pessoas que eram internadas, não porque algumas até tinham alguns problemas psiquiátricos, outras pessoas que, por exemplo, eram alcoólatras, dependentes químicos, homossexuais, mulheres, por exemplo, que o marido já estavam com outra mulher e a esposa estava atrapalhando o caminho dele, acabavam sendo internadas ali. Vítimas de estupro também eram internadas. Tem o caso de uma menina que ela trabalhava numa casa de um advogado, se eu não me engano, e ela foi estuprada por esse homem, e esse advogado, junto com o consentimento da própria família, para abafar o caso, para que isso não fosse adiante, porque ela engravidou, eles internaram essa menina no Hospital Colônia, e essas pessoas ficavam por anos e anos internadas ali. Até muitas dessas pessoas acabavam falecendo por conta dos maus tratos que existiam ali, da total descaso que existia ali no Hospital Colônia. Eu pretendo fazer resenha desse livro, porque eu acho importante, acho uma leitura fundamental assim, para que a gente tenha conhecimento de que esse tipo de coisa aconteceu e que, infelizmente, ainda acontece em algumas instituições. Então, o Holocausto Brasileiro é muito chocante, mas é uma leitura, assim, fundamental. Então, eu indico para vocês essa leitura, que é desse trabalho da Daniela Arbex, que é incrível. Já estou até com o meu Kindle, já com outro livro dela, se não me engano, chama Arrastados, que fala sobre aquela represa. Ai, agora eu não sei qual das duas, né, de Mariana, ou foi a outra, eu não me lembro agora direito qual foi, mas ela também faz esse serviço jornalístico ali, que acho fantástico também. Então, pretendo continuar lendo os livros da Daniela Arbex, mas o Holocausto Brasileiro foi incrível. Minha terceira e última leitura do mês de junho foi a continuação da saga Fundação. Eu li Fundação e Império, do Isaac Asimov. Já tem resenha no canal também do primeiro livro, que é Fundação. Esse aqui é a continuação, é uma sequência de 7 livros que o autor deixou pra gente. Então, eu tenho aqui os 7 livros, né, a coleção, né, da saga Fundação. E essa leitura aqui, eu já posso falar, adiantar até um pouquinho da leitura de julho, que eu li o outro livro seguinte desse, mas esse aqui até agora foi o que eu mais gostei, sem dúvida. Ele inclui um personagem, o Mulo, que me cativou demais. É um personagem assim que, sem dúvida nenhuma, ele rouba a cena nesse livro aqui. Como ele é uma saga, né, é uma continuação, ele faz parte da trilogia original de Fundação. Resumidamente falando, Fundação fala sobre anos e anos para frente do que a gente vive hoje, onde a humanidade conquistou todos os planetas, os seres humanos conseguem viajar de planeta a planeta, e existe o Império Galáctico que domina, que existe o seu imperador, né, que domina todos os outros planetas. Só que esse império está para ruir, ele está em queda, e existe um psicólogo que desenvolveu uma ciência chamada psicohistória. Depois da queda do império, todos os planetas entrariam
queda também, teriam 30 mil anos de barbárie, ele consegue formar uma fundação que faria com que esses 30 mil anos de barbárie se reduzisse provavelmente a 1000 anos. Então, a história vai seguindo aí nesse enredo e a Fundação Império é o segundo livro, então ele continua seguindo o primeiro livro de fundação com outros personagens. Os livros eles vão indo para frente de tipo séculos para frente, então você não consegue se apegar muito a um determinado personagem, mas nesse livro aqui já teve uma parada um pouco maior que eu gostei e surgiram alguns personagens muito interessantes, mas sem dúvida o Mulo foi o que eu mais gostei. Então gostei demais, foi uma das melhores leituras também que eu fiz aí, das poucas leituras que eu fiz no mês de junho, Fundação e Império. Agora já estamos no mês de julho, vamos falar das leituras de julho. Eu iniciei o mês lendo O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho lido vários livros das irmãs Brontë, que eu me desafiei esse ano a conhecer os livros dela, e eu tô amando, tô gostando demais dos livros das irmãs Brontë, e esse aqui foi o único livro que a Emily Brontë escreveu. Se não me engano, ela foi a irmã mais jovem das 3 irmãs. E é um livro realmente... faz jus a todo o prestígio que se dá a esse livro. Ele é um livro realmente muito bonito, muito legal de se ler. Eu gostei bastante. Ele fala do Morro dos Ventos Uivantes, obviamente. Ele tem o Morro dos Ventos Uivantes nesse livro. Ele é uma casa, né, uma mansão. Acredito que seja uma mansão, onde moram algumas pessoas, dentre elas uma moça chamada Catherine e o seu irmão adotivo, Heathcliff. Eles têm mais um outro irmão, que agora eu não me lembro o nome dele, mas o Heathcliff, ele é adotado, então ele... Para aquela família, tirando o pai, que foi o pai da Catherine, que trouxe o Heathcliff para morar com eles, o restante da família não gostava muito dele, porque ele era diferente, ele era mais... arrogante, isso só aumenta conforme vai passando o livro, mas a Catherine, ela gosta muito dele, eles acabam desenvolvendo um amor entre eles, mas é uma coisa muito doentia, então você fica com muita raiva do Heathcliff, é impossível você não ter raiva desse cara aqui no livro. A Catherine também é uma personagem muito diferente, você vê que o amor que ela tem pelo Heathcliff, ele também não é um amor saudável, ali nada é muito, muito normal, né? Então quanto mais vai se desenrolando a história, eu não vou entrar nos pormenores, não vou dar spoiler, mas eu acredito que tenha muita gente que conhece já esse livro. Gostei demais da escrita da Emily Brontë, ele tem todo aquele teor de mistério, um pouco de sobrenatural, aquela coisa do gótico, né? Então que tem cômodos mais secretos ali, que aconteceram coisas, ou que as pessoas viam coisas, então tem todo esse fundo na história que eu achei muito legal, muito interessante. Então gostei bastante da leitura que eu fiz do Morro dos Ventos Uivantes. Segundo livro que eu li pelo Kindle, vou deixar aqui a imagem do livro para vocês verem, foi Quebra de Confiança, do autor Harlan Coben. Eu me desafiei, né? Não me desafiei, mas fiquei curiosa para conhecer o livro desse autor, e eu já imaginava que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Então, fiquei muito feliz de conhecer a escrita do Harlan Coben. Comecei, nas minhas pesquisas, eu falei, nossa, deixa eu ver por qual livro, porque ele tem bastante livros, né? Ele é conhecido como o mestre das noites em claro, então ele tem muitos livros, pelo que eu entendi, de suspense, de mistério, policial, né? Detetive. Então, eu sei que ele tem vários livros independentes, mas ele tem uma série de livros de um personagem chamado Myron Bolitar, que foi isso que me chamou a atenção. Eu gosto dessa coisa de sequências, né? Então, eu sei que essa série de livros dele tem 11 livros. Eu peguei o primeiro para ler, que foi o Quebra de Confiança, que conta a história do início, né, da vida do Myron Bolitar, que ele era um jogador, quando ele era jovem, de basquete, promissor, só que ele teve um acidente ali, e aí ele não pôde mais exercer
essa atividade de jogador e ele se tornou um empresário esportivo. E o Myron Boliter, ele começou a administrar a carreira de um jovem muito promissor do beisebol. Esse jovem, ele estava sendo muito disputado por outras empresas, né, para administrar a carreira dele, e ele tinha uma namorada. Essa namorada dele morreu, pelo menos é o que tudo indica, porque ela sumiu na faculdade que ela estava estudando. Tudo indica que aconteceram algumas coisas ali com ela, que ela provavelmente pode ter sido assassinada ou ela fugiu. Não dá para saber direito ali na história, pelo menos durante todo o livro, o que aconteceu com ela. E essa moça, que era a namorada dele, ela era irmã de uma ex-namorada do Myron Boliter. Não sei se deu para entender, esse negócio de parente às vezes é complicado, às vezes a gente nem sabe, né, quem é nora, quem é sogra, quem é primo, mas enfim, espero que vocês estejam entendendo. E ele acaba se envolvendo com essa história. Ele tem essa coisa de ser um detetive. Ele tem um amigo dele também, o Win, que é um personagem fantástico, muito legal. Ele quase que rouba a cena ali na história, mas ele é tipo aquele cara lá que tá pronto pra tudo, e se ele precisar fazer o que for preciso, ele faz. Ele pode perseguir, ele pode torturar, ele pode matar. Então é uma história assim muito, muito legal. E aí o Myron vai tentar investigar o que aconteceu com essa moça, com a ex-namorada desse jogador. E aí a trama vai seguindo nesse fluxo, porque também o pai delas acaba falecendo e tudo indica que ele foi assassinado, que ele foi assaltado, mas para o Myron, ele acredita que a coisa não foi bem assim, e aí ele parte para essa investigação. Então a história vai sendo conduzida de uma maneira muito legal, muito envolvente. Você quer ler sempre o próximo capítulo, eu gostei bastante disso. E é óbvio, quando a gente lê esses tipos de livros, a gente sempre fica com aquela curiosidade, eu acho que foi fulano, eu acho que foi ciclano que fez isso, que fez aquilo. Mas a trama é muito bem feita. Então, chega no final, por mais que você está deduzindo que foi aquilo que aconteceu, ele conseguiu me fazer bater palmas ali no final do livro, porque eu fiquei muito feliz com o resultado, com o desenvolvimento, né, com a solução que ele deu ali para o caso. Foi genial, me surpreendeu, então gostei bastante e indico aí Quebra de Confiança para quem também quer conhecer um pouco de Harlan Coben. Outro livro que eu li também no mês de julho e amei. Esse livro ele estava na minha lista dos 12 livros para se ler agora em 2022. Foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu amei esse livro aqui. Eu já tive contato com um livro da Jane Austen no final do ano passado, que eu li Lady Susan. E aí esse ano eu coloquei porque eu iria ler Orgulho e Preconceito, que é considerado a obra-prima da escritora. E amei. Livro fantástico. Ele tem pitadas de seriedade, pitadas de divertidas, e ela tempera muito bem a história com isso. Obviamente, o título já fala, é um livro que fala sobre orgulho e preconceito, e a gente tem aqui como personagem principal a Elizabeth, que é uma das 5 filhas da família Bennet, e para a sociedade daquela época, a gente está falando de um livro publicado em 1813, então a realidade daquela época era diferente. Então as mulheres daquela época, elas precisavam casar. O casamento era igual a dinheiro para elas na época, porque era uma garantia para a mulher não trabalhava, pelo menos as mulheres da aristocracia, né, não queriam trabalhar, obviamente, mas elas procuravam no casamento uma segurança para o futuro delas, até da mãe, por exemplo, enfim. Então a Elizabeth, ela é destacada entre as 5 irmãs, porque ela é uma mulher à frente da época dela. Ela não se importava se ela fosse ficar solteira, se de fato ela não acabasse casando com uma pessoa que ela amava de verdade. Então isso já era um absurdo para a época. E ela, no decorrer ali da história, ela acaba conhecendo um rapaz que se chamava Sr. Darcy, um homem muito rico, mas que aparentemente não era uma pessoa muito agradável. A Elizabeth ela tem essa característica de avaliar as pessoas que estão à sua volta.
E foi essa a avaliação que ela fez do Sr. Darcy. Ele realmente, em vários momentos do livro, ele se mostra sendo uma pessoa de poucos amigos, que arrogante. Então ela acaba vendo isso nele e vão acontecendo algumas situações ali entre ela, as irmãs dela também são faladas na história, e ela acaba obviamente se envolvendo amorosamente com o Sr. Darcy. Então, só que isso leva a muitas coisas no livro, a muitas reviravoltas. Não se sabe se vai dar certo ou não, isso eu não vou falar para vocês, mas é um livro fantástico, lindo, gostoso de se ler, essa pitada de divertida assim, que a Jane Austen tem nos livros dela, essa arrogância que ela coloca em alguns personagens assim, faz toda a diferença para a leitura. Então, Orgulho e Preconceito, eu achei maravilhoso, não é à toa que ele é considerado a obra-prima da autora, então realmente gostei demais. Quarto livro que eu li no mês de julho, então continuando a saga Fundação, li Segunda Fundação. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia original. Então, existe toda uma explicação aí para o nome ser Segunda Fundação. Muito legal o livro, gostei demais. Ainda gostei mais de Fundação Império, mas segue a mesma história que eu falei agora do Fundação Império. Passam-se mais 100 anos aqui nesse livro, e aí ele vai ter outros personagens aí que vão dando sequência a essa busca, essa continuação do plano Seldon. Tudo indica que existe uma segunda fundação, foi criada uma fundação nos outros livros, mas existe uma segunda fundação, que é um mistério onde ela fica, ninguém sabe onde ela fica, e ali provavelmente existem os profissionais, os psicólogos ficaram ali, e eles desenvolveram, não é um poder mental, mas sim uma forma de controle mental. Eles desenvolveram. E isso pode fazer com que eles se tornem futuramente o Império Galáctico. E então isso acaba atraindo outros planetas, outras pessoas que dominam os chefes dos outros planetas, vamos falar assim, para irem atrás da Segunda Fundação, porque cada um quer garantir o poder, né? Então a Segunda Fundação chega a ser quase uma ameaça aos outros. Então é um livro muito legal, faz jus a a importância que tem essa obra do Isaac Asimov. Então gostei demais de Segunda Fundação. Agora eu vou partir para a continuação aí dessa saga. Quinto livro lido em julho foi um livro do Stephen King. Eu não podia deixar de ler o Stephen King, né, gente? Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito desse escritor. Então eu li A Hora do Lobisomem, que é um livro bem curtinho, dá para ler num dia, gente. É um livro show de bola. Para quem nunca leu Stephen King, esse livro aqui você pode começar a ler, porque ele é muito tranquilo de se ler. Ele não tem uma história assustadora, nada que te deixe com medo, mas ele fala, obviamente, da história de um lobisomem que começa a atacar uma cidade, Taskers Mill, e cada capítulo desse livro ele fala sobre... Ele é dividido por meses. Então, ele vai aqui, deixa eu mostrar para vocês. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante. Então, cada capítulo é um mês daquela cidade, o que acontece, os ataques do lobisomem. O Stephen King ele acabou usando datas comemorativas importantes para simbolizar cada capítulo. Por exemplo, tem o 4 de julho, né? Tem o Natal e o Dia dos Namorados, entre outras datas, que é quando o lobisomem atacou. Obviamente, é sempre noite de lua cheia que ele aparece. Então, a cidade fica assustada, com algumas pessoas acabam aparecendo mortas de formas muito estranhas, como se um animal tivesse devorado essas pessoas e outras coisas. As pessoas, a princípio, acham que é um serial killer que está passando ali pela cidade, que está matando, né, um assassino. E outras pessoas começam a pensar que pode ser um animal, enfim. Estão acontecendo várias coisas ali que vão dando a ideia para as pessoas do que pode estar acontecendo nessa história. E ele vai desenvolvendo o enredo ali de uma forma muito legal
Para quem não gosta muito dessa parte descritiva do Stephen King, esse livro aqui ele é mais enxuto, obviamente, por isso ele é tão curtinho, mas nada que faça com que a leitura seja desagradável, muito pelo contrário. Gostei bastante, um livro que vai assim num fluxo muito legal. E eu gostei muito desse livro também, vou mostrar para vocês, porque ele é cheio de ilustrações também. Não sei se dá para ver bem aqui. Então, cada mês do que acontece do evento do lobisomem, existe uma ilustração referente ao capítulo. Eu achei muito legal, adorei ler e vendo as ilustrações desse livro aqui. Achei muito bacana essa ideia, eu ainda não tinha visto nenhum livro do Stephen King com isso. Então, achei muito legal. E o livro é fantástico, eu gostei demais. Não tá no meu top máximo do Stephen King, tem outros livros que eu gostei mais dele, mas muito legal também, gostei bastante da Hora do Lobisomem. O último livro que eu li, também li pelo Kindle, vou deixar aqui a imagem do livro. Peguei no Kindle Unlimited para ler, chama-se o Depois da Caixa Preta, do Rafael. Eu não sei falar o sobrenome desse rapaz. Rafael, você me desculpe de não saber falar do seu sobrenome direito, mas está aqui escrito o nome dele, tá, gente? É um livro que fala sobre reality shows. Então, ele faz muito para quem gosta de realities. Eu não sou uma pessoa fã de reality, mas, obviamente, vejo propaganda, ouço as pessoas falarem, então eu sei o que é um reality show. Então, o Big Brother, por exemplo. E ele faz menção a isso. Obviamente, ele trocou o nome da emissora, ele trocou o nome do reality. E ele faz menção sobre isso. Existe um mistério nesse livro, que uma moça, ela participou de um reality anterior e depois que ela saiu desse reality, ela ficou estranha, ela mudou. E o namorado dela, que era o namorado dela antes dela ir para esse reality, ele percebeu toda essa mudança e até o sumiço dela, enfim, acontecem algumas coisas. E ele é uma pessoa até famosa. Eu não me lembro agora o que ele era, o que ele fazia, mas ele acabou, por fim, se candidatando a um próximo reality. Então, no reality seguinte, ele entrou para essa casa, né, para essa casa, não vou falar o nome do reality, mas aí ele percebeu que realmente existia alguma coisa ali diferente e que conseguia dar um norte para ele sobre o que aconteceu com a ex-namorada dele. É um livro que aborda, mesmo para quem não gosta de reality, como eu não gosto, ele faz uma crítica muito forte sobre o que pode acontecer nesses tipos de programas, o que pode ser manipulado ou não, que a gente às vezes desconfia, será que isso é combinado mesmo, se não é, enfim. Ele faz uma crítica muito interessante a isso, a probabilidade de manipulação nesses tipos de entretenimento. Então, achei interessante. Então, para quem acredito que é uma experiência melhor, assim, talvez mais legal para quem curte reality, mas para mim valeu a leitura também por conta dessa crítica, porque eu sou uma das pessoas que desconfia que existe manipulação aí nesses programas, enfim. Mas respeito aí quem gosta, quem curte, afinal toda forma de entretenimento é válida. Então, foram essas as minhas leituras aí do mês de junho e julho. Conta aí pra mim como que foi pra vocês aí no mês de junho, o que aconteceu, o que vocês leram, o que vocês não conseguiram ler, enfim. Vamos trocando ideia aí que eu gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito e a gente se vê numa próxima. Até mais!